Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permaneçam sobre nós. Amém. Nós hoje iremos retomar a aula passada, quando nós começamos a estudar sobre o culto. E na semana passada nós estávamos tratando sobre os elementos que compõem o culto ao Senhor. E o primeiro elemento que nós estudamos na aula passada foi a oração. A partir de hoje, nós, dando continuidade a esse assunto, começaremos pelas Sagradas Escrituras. Nós temos dito que a Bíblia ela não nos apresenta uma ordem litúrgica. Ela não determina que quando formos fazer um culto, seja ele individual ou coletivo, devemos começar com oração, depois leitura da palavra, cânticos, e assim de uma forma determinada e inalterável. Não. A Bíblia não nos apresenta nenhuma ordem, mas ela nos apresenta elementos de culto. Ela nos mostra as partes que compõem o culto. E nós vimos na semana passada que a oração é uma dessas partes que compõe o culto. Hoje nós começaremos aqui pelas Escrituras, compreendendo que a Bíblia também é uma parte importante do culto ao Senhor. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe no estudo deste assunto. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor, por bondade, venha a nós com o Teu Espírito Santo e nos ilumine, para que possamos, ó Pai, compreender o ensino da Tua Palavra, sermos edificados e fazermos tudo conforme a Tua vontade, inclusive, Senhor, o culto. Nós queremos cultuar ao Senhor conforme o Senhor mesmo determinou como nós devemos cultuá-lo. Então pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, sobre a presença da Bíblia no culto, a leitura das Escrituras, a primeira coisa que nós queremos destacar é que as Escrituras, quando lidas no culto, elas devem ser lidas com temor. E aí nós vamos para Isaías, capítulo 66, livro do profeta Isaías, capítulo 66, e nós iremos ver o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então veja, Deus, apesar de ser o Deus soberano, poderoso, criador de todas as coisas, Ele olha para nós. E Ele olha para todo aquele que treme diante da sua palavra. Tremer diante da palavra de Deus significa ter temor à palavra de Deus. Significa compreender a importância que a palavra de Deus tem. Significa compreender que o que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Portanto, nós lemos a Bíblia compreendendo que ela tem autoridade sobre nossa vida, compreendendo que a ela nós devemos nos submeter, que a ela nós devemos respeito, compreendendo que a palavra de Deus expressa a santidade do próprio Deus. Então nós não lemos a Bíblia como um livro comum, como uma literatura comum, mas nós lemos com muita humildade, com muita reverência, com muito temor em nosso coração, compreendendo então este valor que as Sagradas Escrituras têm. Elas refletem a santidade do próprio Deus. E nós devemos louvá-lo por nos conceder a conhecer sua palavra. Nós chamamos a Bíblia da revelação especial de Deus. Deus, em sua bondade, quis se revelar a nós de uma forma mais completa do que apenas na revelação natural da criação. Ele revelou a sua vontade para nós, quem Ele é, quem nós somos, o que Ele espera de nós, como nós devemos adorá-lo.
como nós recebemos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então, toda vez que lemos a palavra de Deus, é com esse temor em nosso coração. A palavra também, irmãos, quando lida no culto, ela deve ser interpretada e aplicada com cuidado. E aí nós podemos ver segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Vejam bem, o apóstolo Paulo aqui está encarregando Timóteo de uma missão. A missão de Timóteo é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. E quando ele for ensinar a palavra de Deus, ele deve fazer isso com paciência, deve fazer isso com doutrina, ela deve ser explicada para as pessoas e aplicada à vida das pessoas com muita responsabilidade, eu diria, com muito cuidado, eu diria. Portanto, o ministério do ensino da palavra, o ministério da palavra, os dons da palavra, e aí, como diz Timothy Keller, a palavra ela tem pelo menos 3 níveis de ensino. Ela tem aquele nível que é o nível da pregação do púlpito, em um culto coletivo, em um culto ao ar livre. Ela tem aquele nível onde você ensina a palavra a um grupo, a uma classe. E o nível de ensino da palavra, onde você ensina a palavra para uma outra pessoa. Em todos esses 3 níveis de ensino, aqueles que forem exercer esta função devem fazer isso de uma forma profunda, responsável, devem buscar conhecimento, devem estudar bastante, devem orar para que possam ensinar a palavra de Deus para os outros irmãos. A Bíblia, então, deve ser explicada no seu contexto, no contexto original, no contexto que diz respeito ao autor do determinado trecho e aos receptores originais. Então, você deve explicar o que a Bíblia significou lá e então, e depois você deve aplicar este ensino à vida das pessoas aqui e agora. Mas isso nunca deve ser feito de uma forma a torcer a mensagem da palavra para simplesmente atender aos objetivos do pregador. Então veja, de repente alguém quer manipular a vida de uma outra pessoa e começa a tomar ensinos da palavra e distorcer esses ensinos para que aquela pessoa siga aquilo que quer que se siga. Então a Bíblia ela não pode ser aplicada dessa forma, ela precisa ser aplicada com cuidado. E é sempre bom lembrar que a mensagem da palavra de Deus ela é sempre aplicável. Mesmo reconhecendo que a Bíblia foi escrita há muitos anos, em um contexto bastante diferente, pelo poder e pela bondade de Deus, ela permanece viva e aplicável aqui para as nossas vidas, para a nossa vida prática, para aquilo que nós devemos fazer, não devemos fazer, aquilo em que nós devemos acreditar, não devemos acreditar, a compreensão de como recebemos a graça da salvação pelo amor de Deus revelado no sacrifício de Cristo e tantos assuntos relacionados à nossa vida, a palavra de Deus tem um ensinamento para ela. Qualquer assunto da nossa vida, a palavra de Deus tem um ensinamento, a palavra de Deus tem um princípio. Aqueles que forem pregar, ensinar essa palavra, devem ter bastante cuidado ao fazer. Também deve ser obedecida com inteligência, fé e reverência. E aí nós vamos ver aí uns trechos na palavra de Deus, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, Lucas, que escreveu este relato histórico aqui, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele está nos mostrando que o apóstolo Paulo chegou até uma cidade chamada Bereia e ele foi pregar o evangelho em uma sinagoga. E o destaque aqui é que enquanto Paulo pregava a palavra, aqueles que ouviam iam conferindo as escrituras para saber se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com as escrituras. E o destaque aqui para essas pessoas é que eles são chamados de pessoas nobres. A nobreza deles estava em desejar que a Bíblia seja a fonte autoritativa para a vida deles, não o que Paulo fala. Então veja, o que Paulo está pregando só terá valor para nós se estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, o grande desejo do crente não é obedecer pregador X ou Y, é obedecer a palavra. Para isso é preciso ter inteligência, fé e reverência. Inteligência no seguinte sentido: a compreensão de procurar entender o que a palavra ensina, ok? Não apenas o que o pregador diz. Ter fé para saber que ela é de fato a palavra de Deus, que ela expressa a vontade do Deus vivo. E ter reverência no sentido de submissão à Sagrada Escritura. Eu reconheço que a Bíblia, meus irmãos, foi escrita por homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Reconheço que eles escreveram aquilo que veio da parte de Deus. Reconheço que ela tem autoridade do poder de Deus. Então, tanto eu ouço a leitura da Bíblia, como eu faço a leitura da Bíblia, como eu ouço a pregação da Bíblia com bastante reverência. Inclusive no momento de culto. No momento de culto, quando a Bíblia está sendo ensinada, quando ela está sendo lida, é preciso termos respeito, reverência, é preciso termos concentração, buscarmos dar toda a atenção para entendermos o ensinamento que a palavra de Deus traz para nós. Portanto, meus amados irmãos, as escrituras fazem parte do culto e elas devem ser usadas no culto dessa forma que temos aprendido aqui. Muito bem, um outro elemento do culto são os cânticos espirituais. Então, no culto que nós oferecemos a Deus, tem o momento das orações. Orações fazem parte, não apenas em um momento específico, tipo, você só pode orar no começo do culto e não mais. Não, você pode distribuir as orações durante o período de culto, assim como você pode distribuir leituras durante todo o período de culto, assim como os cânticos podem ser distribuídos durante todo o período de culto. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, durante o culto, tem cantado ao Senhor em adoração e em louvor a Deus. Vamos ver aí o que temos no Salmo 149. Salmo 149, de 1 a 4. Só um momento. Salmo 149. Ok? Do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com salvação. Então, o verso 1 diz: cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. O entendimento aqui que essa Assembleia dos Santos é a Igreja dos Santos, é a reunião dos santos, é a reunião do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, quando o povo de Deus se reúne para cultuar, os cânticos de louvor fazem parte desse momento. Nós cantamos para adorar a Deus, para exaltá-lo por sua onipotência, por sua onipresença, por sua onisciência.
Nós cantamos para louvar a Deus por aquilo que Deus faz, porque Ele é bondoso para conosco, porque Ele é nosso Salvador, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos ama e assim por diante. Então, os cânticos de adoração, de louvor, fazem parte do culto. No Novo Testamento, nós vemos em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo instruindo aos irmãos da seguinte forma: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Tem sido aceito que esta passagem aqui faz referência ao momento de adoração coletiva. Então, nesse momento onde os crentes estão reunidos para cultuar a Deus, o que deve haver neles? Deve haver a palavra de Cristo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Deve haver instrução por meio dessa palavra, não é? Deve haver louvor a Deus, com cânticos de salmos, com cânticos de hinos espirituais, com gratidão e louvor a Deus no coração. Então a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que os cânticos de adoração, de louvor, de gratidão a Deus são elementos do culto. Depois, fazem parte também do culto, nos dias determinados, os sacramentos. Quando falamos de sacramentos, para a igreja protestante, são reconhecidos apenas dois: o batismo e a ceia, ou a ceia do Senhor. Portanto, quando Deus aprover a Deus trazer pessoas ao batismo, a igreja no culto deve batizar essas pessoas. Da mesma forma, a ceia do Senhor, ela é celebrada no culto. Nós aí abrimos a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, primeiro dos 4 evangelhos, no capítulo 28, no verso 19. O Senhor Jesus então ordena o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, então, irmãos, tem praticado o batismo durante o culto. E ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 22 e 24, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja sobre a prática da ceia do Senhor em comunhão. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Agora o verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Portanto, nós aprendemos aqui que a ceia do Senhor, ela é uma ordenança. O Senhor Jesus Cristo disse: façam isto em memória de mim. Nós aprendemos também que a ceia do Senhor, ela é praticada quando o povo de Deus está reunido para o culto. Inclusive, ela deve ser praticada com amor de uns para com os outros. Portanto, os sacramentos fazem parte do culto cristão. Esses sacramentos devem ser devidamente administrados. E aí nós abrimos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, verso 47. Diz assim a palavra do Senhor: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, vejam bem, irmãos, o batismo cristão, ele é um símbolo externo, batismo com água. Ele é um símbolo externo de um batismo espiritual, de um batismo invisível.
Quando a pessoa crê no Evangelho do Senhor e crê em Jesus como seu Salvador, ela é batizada com o Espírito Santo. Deus derrama sobre ela o Espírito. Deus lhe concede o Espírito. Isso é o batismo com o Espírito. Por esse batismo, essa pessoa é ligada a Jesus e é ligada à igreja. O batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um sinal externo dessa realidade interna que já aconteceu. Portanto, não devem receber o sinal externo aqueles que não testemunharam que receberam um sinal interno. Portanto, nós só podemos batizar aquela pessoa que declarar: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é meu Salvador. Alguém que batizar a outrem sem esta confissão estará fazendo este sacramento de uma forma indevida. O batismo, então, deve ser realizado com água pura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre aqueles que professarem a sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e este batismo tem parte no culto cristão. Ele faz parte do culto que o povo de Deus realiza. Em relação à Santa Ceia, nós temos uma advertência também, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 22, sobre os cuidados para participar da ceia do Senhor, ou para administrar, para realizar a ceia do Senhor de uma forma devida. Quando diz aqui a palavra de Deus: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Essa ceia deve ser administrada devidamente. Não pode, por exemplo, no momento da ceia, aquele irmão ir e comer todo o pão que é apresentado e os outros irmãos ficarem sem comer. Isso revelaria a falta de amor, que é exatamente o contrário do que a ceia do Senhor simboliza. A ceia do Senhor simboliza o amor de Deus em ter dado o seu Filho, que teve o seu corpo partido na cruz como um pão para nos alimentar espiritualmente. Então, estes sacramentos, eles devem ser administrados da forma devida. E, finalmente, estes sacramentos devem ser recebidos de uma forma digna. Ainda aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 26 até o verso 29, o apóstolo Paulo adverte o seguinte: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Uma advertência. Toda vez no culto, quando a ceia for ministrada, cada crente, antes de participar da ceia, ele deve fazer uma autoanálise. Essa autoanálise, ele deve se perguntar o seguinte: como está a minha comunhão com o Senhor? Será que essa ceia que eu vou agora participar dela, que simboliza a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a comunhão com a igreja, será que de fato eu tenho vivido essa comunhão? Será que eu tenho compreendido o sacrifício de Cristo? Será que eu tenho compreendido o seu amor, a sua obra de salvação? Será que eu tenho andado em obediência a Ele como Senhor da minha vida? Ou será que eu tenho tido uma vida dissoluta, uma vida em pecado, uma vida sem cuidados espirituais, uma vida de mau testemunho? Eu não posso, então, dessa forma, participar desta ceia, porque eu estaria participando de uma forma indigna, e o apóstolo Paulo adverte: estaremos trazendo condenação sobre nós. Então, os sacramentos, irmãos, eles devem ser devidamente administrados e dignamente recebidos. Só aquele que de fato crê em Jesus como seu Salvador deve receber o batismo. E só aquele que de fato tem andado em comunhão com Deus e com a igreja deve participar da ceia do Senhor ou da Santa Ceia. Os juramentos religiosos e os votos. Vamos perceber que os juramentos religiosos e os votos também são parte do culto ao Senhor.
Vamos abrir aí em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 10, no verso 29, nos diz a palavra de Deus: firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Percebam bem, irmãos, na época de Neemias, onde Jerusalém estava sendo reconstruída, e Jerusalém havia sido destruída como um juízo de Deus contra a incredulidade, a desobediência do seu próprio povo. Agora Deus traz o povo de volta e Neemias convoca todo o povo de Deus a fazer um juramento. E esse juramento era o juramento debaixo de pena de maldição. Eles deveriam jurar que eles iriam aderir à lei de Deus que foi dada por Moisés e que eles iriam cumprir todos os mandamentos, todos os juízos e todos os estatutos do Senhor. É possível ainda que alguém faça um juramento ao Senhor. E é possível ainda que alguém faça um voto ao Senhor. Vamos ver o Salmo 116, versículos 14, 18 e 19. Salmo 116, versos 14, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Uma repetição no mesmo salmo. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Portanto, vejam, irmãos, na palavra de Deus nós aprendemos que alguém pode fazer um juramento ao Senhor e alguém pode fazer um voto ao Senhor. Se alguém desejar fazer um juramento ou um voto ao Senhor, essa pessoa precisa saber muito bem que não pode jurar alguma coisa a Deus ou fazer um voto, um comprometimento formal e religioso a Deus, se não tiver de fato disposto a cumprir. Não só um crente individualmente, mas mesmo um povo de Deus de forma coletiva pode fazer voto e pode fazer juramento, desde que esteja disposto a cumprir isso. Eu lembro que nos meus primeiros anos de conversão, na Igreja Presbiteriana de Cachoeira, no interior da Bahia, ao final das reuniões de oração, nós fazemos um voto ao Senhor. E o voto era mais ou menos o seguinte: se vivo estiver e com saúde, em gratidão a Deus por mais 8 dias de vida, aqui estarei na próxima sexta-feira em culto de oração e somente faltarei por um motivo que seja verdadeiramente justo diante de Deus. Eu decorei esse voto. Então nós estávamos ali nos comprometendo com Deus que estaríamos na próxima semana no culto de oração, se Deus nos preservasse a vida e a saúde. E nós só faltaríamos se houvesse um motivo verdadeiramente justo diante de Deus. Nem todo mundo falava esse voto, porque não queriam se comprometer assim diante de Deus. Mas tem lugar no culto religioso, os juramentos e os votos, eles precisam ser feitos com cuidado, com responsabilidade, sabendo do peso que é fazer um voto ao Senhor. E finalmente, meus amados irmãos, os jejuns solenes e as ações de graças em ocasiões especiais também fazem parte do culto a Deus. O povo de Deus, em um acontecimento de gravidade, como nós tivemos e ainda estamos enfrentando a pandemia, o povo de Deus foi convocado a fazer jejum solene, inclusive nos momentos de culto, para se humilhar diante do Senhor,
para clamar ao Senhor perdão, para clamar ao Senhor misericórdia, para clamar ao Senhor a salvação e a solução de problemas tão graves como a pandemia. O jejum solene faz parte, assim como as ações de graça. Então, no culto ao Senhor, o povo de Deus que tem motivos para render graças a Deus, faz orações em ações de graça, faz cânticos em ações de graça, faz cultos em ações de graças. Alguém quer render graças a Deus porque se formou na faculdade, naquele culto ele pode dizer: eu peço à igreja que renda graças comigo a Deus, que ore em gratidão a Deus no culto, porque eu me formei num curso de faculdade, porque eu me casei. Fazem parte do culto jejuns solenes e ações de graça. Vamos ver aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus. No Salmo ainda, 116, versículos 12 e 17. O versículo 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O verso 17 diz: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Quando eu reconheço todos os benefícios do Senhor, tanto as bênçãos espirituais como as bênçãos temporais, o que é que o povo de Deus faz? Oferece sacrifício de ação de graça, de louvor, orações em gratidão, cânticos em gratidão, culto em gratidão ao Senhor. Tem parte no culto solene. E também, meus irmãos, os jejuns. Nosso Senhor Jesus ensinou esta prática. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e então eles vão jejuar. A pergunta foi que durante o ministério terreno de Cristo, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus faziam jejum. E eles questionam a Jesus Cristo por que os discípulos de Jesus Cristo não fazem jejum. O Senhor Jesus responde o seguinte: enquanto o noivo está na festa de casamento, os convidados não podem ficar tristes. Imagine você ser convidado para uma festa de casamento e no momento da alegria, da festa, quando os noivos estão ali, você está com a cara de tristeza, de infelicidade, de insatisfação. Não convém. O que Cristo está ensinando é o seguinte: enquanto eu estou com os meus discípulos, eles não precisam de jejuar, porque eu estou com eles, eu os sustento. Eu sou aquele que os salvo, que faço provisão para eles. Quando eu não estiver mais, eles terão que jejuar e buscar a presença de Deus. Portanto, os jejuns solenes fazem parte também do culto público ao Senhor. Dessa forma, nós vimos aqui, irmãos, os elementos de culto. Em estudos posteriores, nós veremos com mais detalhes alguns desses elementos, os sacramentos, os jejuns. Nós aprendemos, então, que nós cultuamos a Deus com aquilo que Ele determinou na sua palavra. Nós temos um princípio regulador do culto que ensina que aquilo que não foi ordenado não deve ser praticado. Então, nas nossas confissões de fé, nós reconhecemos que estes são os elementos que a palavra de Deus nos apresenta como aqueles que fazem parte de culto. Então, nós não devemos acrescentar outras coisas ao culto ao Senhor que não estejam estabelecidos na palavra de Deus. Nós não podemos cultuar a Deus conforme a nossa imaginação, a forma que nós achamos, as coisas que nós achamos mais interessantes que tenham no culto. Nós adoramos a Deus conforme mesmo Ele estabeleceu na sua palavra, com os elementos que Ele estabeleceu na sua palavra, para que o culto seja agradável a Deus. Está aqui então a verificação de aprendizagem. Os irmãos depois podem conferir cada uma desses pontos aí da verificação com o estudo todo que nós completamos. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula desse nosso curso de discipulado e novos membros
da Igreja Presbiteriana de Matão. Deus abençoe a todos. Um abraço.